Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você pode participar do nosso fundo americano, que já está recebendo aportes e que irá começar a qualquer momento suas operações, em que desbravaremos o maior e mais líquido mercado do mundo e você poderá ter rentabilidade em dólar. Você também pode assinar o Vendaval, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade e o único do mercado que te permite de fato gerir um portfólio de opções. E dá tempo de você participar do maior curso de opções do Brasil, o mais completo e profundo, que fará você conhecer em detalhes a ferramenta mais poderosa do mercado financeiro. Todos os links da inscrição estão na descrição. Você já reparou que o mercado passa um tempo quieto e de repente explode para um lado? Isso quase nunca é aleatório. Na maioria das vezes, vem antes uma mudança de volatilidade. E é exatamente isso que as bandas de Bollinger mostram. Muita gente usa esse indicador só para dizer se o ativo está barato ou está caro, mas ele vai muito mais além disso. As bandas não falam de direção, elas falam de risco. Elas mostram quando o mercado está comprimido, quando está expandindo e ajudam a você ajustar stops, evitar entradas impulsivas e entender quando o movimento forte está se formando. No vídeo eu explico porque o squeeze costuma anteceder os movimentos, como usar as bandas como suportes e resistências dinâmicos e porque tocar uma banda sozinho não é sinal de compra ou de venda. Se você opera sem olhar a volatilidade, você está operando no escuro. Assiste o vídeo a seguir e depois me diz se você vai continuar a olhar o gráfico do mesmo jeito. E depois estarei falando um pouquinho sobre o nosso fundo. Aproveitem e venham! Antes de mais nada, quero fazer uma homenagem ao Alexandre Milhem, que com tanta boa vontade e qualidade nos tem presenteado com materiais incríveis sobre análise técnica e que passou por um momento difícil agora de saúde, mas graças a Deus já está se recuperando. Então, Alexandre, melhoras, hein? Graças a você teremos outro material maravilhoso para hoje. E vamos lá, pessoal. Indicadores de volatilidade, bandas de Bollinger. De forma bastante diferente dos últimos indicadores que estudamos, os indicadores de volatilidade eles medem a intensidade do movimento e não a direção. Como assim? A gente pode olhar aqui dois gráficos. Talvez aqui o gráfico do Bovespa e o gráfico do nosso fundo nessa nova fase. Você pode ver que aparentemente seria o mesmo resultado, porque você tem aqui um início nessa região, assim como também aqui, e um final nessa região, assim como também aqui. Mas quais dos dois fundos você preferiria estar? Nesse ou nesse? Com certeza nesse aqui. Mesmo resultado final, mas risco completamente diferente. Indicadores de volatilidade buscam quantificar a intensidade das oscilações de preço de um ativo em determinado período. Eles não indicam diretamente a direção, mas sim o grau de variação do preço, como você pode observar aqui. Talvez você estivesse muito animado aqui e de repente você ficou muito deprimido aqui e de repente ficou muito animado aqui, mais ainda e depois foi para o fundo do poço. Será que você aguentaria continuar a partir daqui? Eu sei que a maioria não consegue. Então, quando a gente está falando de volatilidade, nada mais do que uma oscilação. Você tem oscilações pequenas, baixa volatilidade. Oscilações grandes, alta volatilidade. Mesmo copo, movimento diferente. Volatilidade mede o quanto o mercado chacoalha. Isso foi um avanço importante no nosso fundo. A gente está pilotando um Boeing. E os passageiros não querem apenas chegar no destino. Eles querem atravessar com o menor nível de turbulência possível. E é isso que a gente busca fazer. Então, os indicadores de volatilidade nos ajudam a avaliar o risco, ajustar stops, evitar entradas impulsivas, como nós veremos, e escolher a estratégia certa. Então, dominar esses indicadores é essencial para evitar entradas impulsivas e gerenciar stops de forma mais eficiente. Sua principal função é ajudar o analista a identificar momentos de maior ou menor risco
tornando possível ajustar estratégias de acordo com o cenário. Claro que no caso do nosso operacional, o uso é muito mais avançado que isso. Isso aqui é uma visão abrangente de quem está no mercado de ações. Quando você vai estudar finanças, um dos principais assuntos que você vai esbarrar vai ser saber medir o risco de uma carteira, de um portfólio ou até mesmo de um ativo. Em função de quê? Em função da sua oscilação. Quanto mais aquele ativo oscila, quanto for maior o desvio padrão, que é um cálculo matemático normalmente utilizado, maior será considerado o risco daquele ativo. Então fiz aqui uma figura bonitinha. Quanto maior a volatilidade, maior o risco. A volatilidade está diretamente ligada ao risco. Quanto maior, maior o potencial de lucro e de perda. Outra forma de visualizar, um carro aqui tendo que fazer uma curva, repara que a pista está um pouco molhada, e o mesmo carro em condições diferentes numa linha reta. Volatilidade define quanto você pode acelerar também. Se você está num ambiente de menor volatilidade, você pode eventualmente assumir um pouquinho mais de risco, porque as condições permitem. Veja que tudo isso aqui é uma introdução à banda de Bollinger. Eu estou falando aqui sobre volatilidade. E como a banda de Bollinger é um indicador de volatilidade, resolvi fazer essa introdução. A volatilidade define o stop e o tamanho da posição. Então você veja aqui, duas situações diferentes. Quando você tem uma volatilidade baixa, é natural que você posicione o seu stop de uma forma mais próxima aos candles. Quando você tem uma volatilidade maior, você, para não tomar uma violinada, você coloca um stop mais embaixo. Então é uma das formas de você calcular o stop. Volatilidade baixa, stop menor. Volatilidade alta, posição menor. Monitorar a volatilidade permite definir stop mais ajustados e dimensionar o tamanho das posições de acordo com o risco envolvido. Nós iremos ver mais adiante que explosões de volatilidade costumam anteceder grandes movimentos. É porque se houve uma quebra de volatilidade ali, é porque na essência alguma coisa mudou. Coisa essa que ainda não se irradiou de uma forma contundente ainda no preço dos mercados. Então tá aqui, explosão de volatilidade costuma anteceder grandes movimentos. Além disso, mudanças bruscas na volatilidade frequentemente antecedem movimentos expressivos de preço, sendo, portanto, um sinal de alerta para o trader. Então, monitorar a volatilidade permite dimensionar posições, ajustar stops, antecipar movimentos e evitar decisões impulsivas. Como? Vocês vão ver mais adiante. E agora vamos entrar nas bandas de Bollinger. Abraçam o preço e respiram conforme a volatilidade. Então, como é que é a anatomia das bandas? Você tem uma banda superior, você tem uma média móvel, nós já estudamos o que é uma média móvel, e nós temos aqui uma banda inferior. Ou seja, as bandas de Bollinger são formadas por 3 linhas. A média mais 2 bandas que abraçam o preço. As bandas se estreitam ou se alargam conforme o desvio padrão. Porque o que vai estar definindo aqui as bandas é uma medida de desvio padrão. Você pode configurar, normalmente é 2, mas pode ser 1, pode ser 3. Normalmente o mercado está acompanhando o de 2, é por isso que você vai utilizar o 2, né? Você vai ver enormes coincidências do preço bater lá em 2 desvio padrão e depois cair. E você vai estar reparando, eu vou estar mostrando mais adiante alguns casos reais, que quando a volatilidade ela se torna pequena, aqui está praticamente na horizontal, as bandas tendem a se estreitar. Quando o ativo ele começa a se movimentar, as bandas também se movimentam. Agora veja que aqui ela já estava aumentando, né? Antes de você ver o movimento. Aqui também a gente já estava vendo a banda já subindo e os preços ainda aqui embaixo, quando então eles forem embora. Bandas estreitas tendem a estar mostrando um mercado que se acalmou e bandas largas, um mercado agitado. Baixa volatilidade, bandas se contraem. Alta volatilidade, bandas se expandem. Gostaram do pulmão e da sanfona? As bandas ajudam a identificar extremos relativos de preço e mudanças de regime, como nós veremos mais adiante. Então as bandas de Bollinger medem a volatilidade, mostram extremos relativos de preços, ajudam a ler compressões e expansões do mercado. Então vamos ao exemplo aqui. Temos aqui a banda de Bollinger, a média móvel é uma média aritmética de 20, e temos aqui a banda superior e a banda inferior e a média móvel. Veja como o movimento ele vai tateando a média móvel. Isso faz sentido, porque se é 2 desvios padrões, é porque 95% do movimento tem que estar dentro das bandas de Bollinger. Então,
estatisticamente 95% dos movimentos estarão aqui dentro. Veja que a própria média móvel também é uma zona de resistência e suporte. E veja que isso aqui é interessante, né? Porque é dinâmico. Aqui ela teve um suporte, mas esse suporte depois continuou descendo e mostrou sua força aqui depois, num patamar mais baixo do anterior. E assim vai. Veja que interessante aqui, ó. Veja como estava já se estreitando e de repente ele começou já a cair. Até aqui, ó, ainda era um suporte horizontal, mas a banda de Bollinger já estava descendo. Olha só. A mesma coisa aqui, ó, quando ela se contraiu. Já que já começou a mostrar que estava já uma coisa meio fora do normal. Vamos pegar outro exemplo aqui. Passamos aqui por um momento de baixa volatilidade, apesar de ter um pouco de direcionalidade aqui, ainda era pouco. Quando então a banda aqui começou a abrir, mostrando que se estava dentro de um novo cenário de oscilação. Aqui mais uma vez as bandas se estreitam, depois elas se abrem com uma queda mais significativa. Então como é que são a estrutura das bandas de Bollinger? Como eu falei, elas são a média móvel mais a volatilidade medida pelo desvio padrão, onde você vai ter a banda superior, que é a média mais 2 desvio padrão, e a banda inferior, que é a média menos 2 desvio padrão. Isso que é o normal. O normal também é ser o período da média em 20 e o fator de desvio 2. Mas isso também pode ser ajustado. O ajuste dos parâmetros pode ser feito de acordo com o perfil do ativo analisado. O importante é entender que as bandas refletem a volatilidade relativa do papel, adaptando-se automaticamente às condições de mercado. Então é isso. A estrutura dela, em geral, é essa aqui. Menos volatilidade, as bandas se aproximam, mais volatilidade, elas se afastam. Bandas de Bollinger usam a média móvel como centro, usam desvio padrão para medir a volatilidade. Agora veja que esse desvio padrão aqui, ele é móvel. A cada dia tem um novo. Se ajusta automaticamente ao mercado e mostra uma volatilidade relativa do ativo. Ah, Leandro, você está atrapalhando, você está na frente aí das letras. Cara, a versão paga não tem eu na frente. Interpretação das bandas de Bollinger, que é o mais importante. Quando o preço toca a banda superior, pode indicar um ativo sobrecomprado. Ao tocar a inferior, pode sinalizar sobrevenda. Então, como a gente já estava observando, olha só, bateu aqui, caiu, bateu aqui, subiu. Nesse caso, nem teve força de atravessar a média, voltou, quase chegou aqui, tentou romper de novo, caiu miseravelmente, ficou aqui brigando com a banda, resolveu subir. Então, veja que aqui você pode estar considerando um ativo sobrevendido, e quando o ativo ele alcança o outro lado, você pode estar considerando o ativo sobrecomprado. Então, a primeira análise que você vai fazer vai ser essa. Mas, porém, esses sinais não devem ser usados isoladamente. O estreitamento das bandas, squeeze, costuma anteceder movimentos fortes. Já a abertura indica maior volatilidade. Então aqui, um exemplo aqui bem didático para você ver. Olha aqui uma zona de estreitamento aqui. E olha o que aconteceu. Olha a diferença. Quantas vezes essa largura aqui é menor do que essa que está aqui? Várias e várias vezes. Veja que quando um ativo está fechando além da banda de Bollinger, não quer dizer que ele vai corrigir. Pelo contrário. Então, muito cuidado com isso. Claro que se você estava aqui e ele fechou aqui, ok, você pode até zerar. Mas não quer dizer que ele não vai continuar a subir. Especialmente quando ele está fechando acima. Quando ele fecha abaixo da banda, aí pode ser um sinal de uma correção. Mas não quer dizer que ele vai agora para outra banda. Você tem que olhar o que você aprendeu sobre tendência de mercado. Ele está formando aqui um topo maior que o topo anterior, ele está numa tendência de alta. Olha só outro momento de estreitamento. Olha que estreitamento radical. É para você ficar ligado. Primeiro rompimento aqui, já parte para venda. Olha só outro estreitamento aqui, ó. Olha só outro estreitamento grande aqui, antecedendo um grande movimento. Então é isso, não é que só quando você começa a ver uma abertura da banda, né? Quando você já olha o estreitamento, você já fica ligado. Sinal amarelo. Você tá com o dedo no botão aqui. Expandiu, tu vai embora. É assim que funciona. Então, a observação de padrões junto às bandas ajuda a filtrar operações de maior probabilidade. Traders utilizam as bandas de Bollinger para identificar possíveis reversões e rompimentos. Uma estratégia comum é aguardar o rompimento do squeeze para posicionar
operações de rompimento. Foi aquilo que eu falei. Você está aqui ligado. Rompeu, vai embora. Vai embora. Squeeze do estreitamento. Compra no squeeze e no rompimento. Tá aqui, ó. Pá, é isso aqui. E é como se você tivesse uma cobra dentro de um túnel, né? Ela bate a cabeça aqui, depois bate aqui, vai pra cá e fica aqui quicando entre as bandas e a média móvel. É isso que você vai ver no gráfico. Claro que quanto mais tempo de tela, maior sensibilidade você vai ter para identificar padrões que vão te alertar para situações de alta probabilidade de ocorrência de um determinado movimento. Outra abordagem é utilizar as bandas como regiões de possíveis suportes e resistências dinâmicas durante movimentações laterais. Isso aí já falei várias vezes já. Olha só o nosso momento atual. Ela estava vindo, né, de uma abertura muito grande, começou a contrair e de repente foi embora. E olha só a quantidade de fechamentos acima da banda de Bollinger, mostrando muita força. Você estava na dúvida de comprar? O momento de comprar com certeza foi nesse dia aqui. Olha só. E pela primeira vez nós tivemos 2 dias fechando abaixo da banda de Bollinger. Mas veja que está acima da média de 10, está acima da média de 20, está acima da média de 50 e está acima da média de 200. Está meio óbvio que aí está numa tendência de alta. É meio óbvio. E que não é a hora de você comprar. Tá? Não é a hora de você comprar. Mas talvez seja a hora de você botar a temporalidade do seu portfólio um pouco menor. Porque o movimento já esticou demais. Então não há tanta expectativa de uma continuidade forte do movimento. Mas nada impede que isso aconteça. O mercado é soberano aqui, mas ele tende agora a dar uma descansadinha para talvez esperar que as médias móveis chegarem um pouco mais perto para ele quicar aqui e continuar a subir. Então o meu set de indicadores são esses aqui. Eu boto a banda de Bollinger, média de 10, nós já temos aqui a média de 20, já vem no pacote aqui da banda de Bollinger, mas eu trago a de 50 e a de 200. E é impressionante como ela fica quicando aí entre essas médias móveis e a banda de Bollinger. Acabou, é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. E no próximo módulo abordaremos o que é o ATR, que é também um outro indicador de volatilidade, que muita gente que faz o nosso operacional costuma olhar para ele, né? É um indicador bastante importante. Average True Range. Você vai aprender como calcular e como interpretar ele também. Então agora que você compreendeu os conceitos, o próximo passo é colocar em prática. Selecione ativos, aplique bandas de Bollinger e avalie os seus sinais. Quem quiser nos conhecer melhor, entre no Telegram. Lá você já pode entrar fazendo pergunta. A gente está o tempo todo monitorando lá tudo que estão falando e prontos para responder a qualquer dúvida que você tiver. Conheça nosso fundo e as rentabilidades. Os investidores vão ficar felizes de saber que na sexta-feira tudo indica que tivemos também uma rentabilidade positiva. Eu tinha mandado até um áudio para os investidores dizendo que talvez tivéssemos um dia negativo. Não é o que o aplicativo BTG está dizendo. É possível que tenha algum ajuste até segunda-feira, mas tem boa chance de termos tido mais um dia positivo que nos levou a quase 3,5 de rentabilidade em janeiro. Pergunta para alguém que vende volatilidade se alguém teve uma rentabilidade de 3,5 em janeiro. Eu acho muito difícil. E essa rentabilidade aqui não é da operação que deu certo. Essa rentabilidade aqui é das dezenas de ativos que nós negociamos em toda a carteira. Quando nós olhamos aqui para um horizonte, né, de 3 meses, temos 5,5 e 6 meses, 12,65. Que não pega toda a fase boa, né? Porque a fase boa, a nova fase, é de 5 meses para cá, mas tudo bem. Já temos aí uma rentabilidade boa para mostrar num período de 12 meses. Mas a tendência é ficar melhor ainda. Quase batemos aqui os 300%. Tomara que ainda sofra algum ajuste e bata logo os 300, né? Ou seja, está rendendo 2 vezes mais os fundos do Banco Master e sem as falcatruas. Tá aí, galera. Vamos para cima aí. 2026 tem muita coisa ainda. Quem quiser se inscrever no nosso fundo, tá aqui. Fundo Rocha Opções, Fundo Rocha Internacional. Aponta a câmera do celular. Quem quiser assinar o Vendaval e operar sozinho, tá aí também o sistema para você conseguir operar. Ah, Leandro, eu botei a câmera, o link travou aqui, cara. Entra no Telegram e fala com a gente. Eu boto o QR Code do Telegram em tudo que é canto, né? Você vai, qualquer vídeo, você vai esbarrar com o QR Code do nosso Telegram. Entra lá que a gente já te responde
Na hora. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Caso tenham curtido, não esqueçam de botar o seu like. Se teve alguma dúvida, coloque no comentário. Se você quer apenas apoiar o nosso trabalho, também faça um comentário, qualquer um, nem que seja um tamo juntos. Quero agradecer a confiança de todos os investidores. Quero agradecer aos meus sócios, Marco Grisólio, Fábio Sobreira e todo o resto da equipe que é fenomenal, o Ítalo, o nosso gêniozinho, o nosso operador Felipe, enfim, uma equipe maravilhosa que veio para fazer história. Um prazer enorme ter estado aqui com vocês mais uma vez. Um forte abraço e até a próxima!